muito comum. Era um funcionário, era uma profissão que cuidava de animais, mas não qualquer animal. O pastor não cuidava de vacas, por exemplo, ou de camelos. O pastor cuidava especificamente de um animal chamado ovelhas. E então ele tinha que cuidar das ovelhas não só durante o dia, levá-las para o alimento, pastagem e tudo mais, mas à noite também eles aguardavam e deitava na porta contava para guardar para nenhuma raposa ou lobo vir perturbar as ovelhas ou elas saírem e se desgarrarem. Por isso, uma das razões que Jesus fala, eu sou a porta, né? Que entrar e sair por mim. Então, essa é a imagem. E ovelha também, a gente não é muito, não temos muito afinidade com esse tipo de animal, ovelha, né? E então, como é que você se sente, né? Cadê o João? João, se falar assim, o João é um gato, você se sente ofendido ou elogiado, João? Elogiado, mesmo que não seja verdade, né? Mas, João, se falar assim, o João é um cavalo, você se sente ofendido ou elogiado? Ofendido, né? Está vendo como é que é? Quando nos comparam com algum animal, a gente às vezes se sente elogiado e a gente às vezes se sente ofendido. Tem animais que se comparar, aí dá até morte, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Não pode xingar os outros com aquele animal, compará-lo àquele animal. Então, vejam bem, agora eu pergunto, e ovelha, como é que você se sente? Se eu chamar você, sua ovelha, como é que você se sente? Então, vejam como a gente, porque a Bíblia faz comparações com o cão, não é? Compara a gente com o cão com o porco, não é? O cão que volta ao vômito, o porco que está na lama. E ovelha? É ovelha. Então, às vezes, por estar fora do contexto, a gente perde de entender a mensagem que está por trás, o que o mestre queria dizer. Então, eu gostaria, rapidamente, de dizer algumas características das ovelhas. A ovelha é um tipo de animal que não tem faro suficiente como o cão, como outros animais. E então, se ela se distancia 30, 50 metros do pastor ou da mãe dela, ela não sabe voltar. É interessante essa característica. Talvez por isso que Jesus escolheu a ovelha para nos comparar. Porque nós também somos assim. A gente se desgarra facilmente. Facilmente a gente se distancia de Deus no dia a dia. Tomamos nossas decisões sem consultá-lo, fazemos a nossa própria vontade, não temos noção de quem somos e para que somos, e a ovelha tem isso também, essa característica, ela se desgarra facilmente, ela se perde. Por isso que o pastor tem que ficar olhando o tempo todo, 24 horas. A ovelha, por exemplo, não é como um gato. Não sei se você sabe a história do homem que tinha um gato. O gato ficou velho, ele quis se livrar do gato. E então ele pegou o gato e foi lá na cidade, soltou o gato. Quando ele chegou em casa, o gato estava esperando por ele. E ele falou, caramba, o que eu faço? Foi lá num bairro, soltou o gato, voltou para casa. E depois de alguns minutos, o gato estava miando na porta dele. E ele pensou, vou matar esse gato. Mas ele vai fazer a última tentativa. Pôs o gato dentro de um saco e saiu com esse gato, saiu da cidade, andou. Quando já estava escurecendo, ele cansado, ele pensou, daqui não tem jeito dele voltar. Aí soltou o gato. Mas aí quando ele foi voltar, ele viu que ele não sabia onde ele estava. Estava perdido, ele teve que voltar para casa andando atrás do gato.
Por isso, o Senhor não nos compara a gatos, nem a gatas, mas nos compara a ovelha. A ovelha. Porque justamente é uma das características. Outra característica que a ovelha, ela tem dentes, mas não morde como o cachorro, como o lobo. Ela tem patinhas, mas ela não dá coice para se defender. Ela não tem chifres para chifrar. Então ela não tem no corpo dela ferramentas para se proteger, para se defender. Então, quando ela está em perigo, com fome, com frio, ou alguma coisa a incomoda, ela bale. Porque a ovelha não berra, quem berra é bode. A ovelha bale. Agora, então, interessante que a gente quase nem conhece esse verbo balir, não é? Vamos ver se a gente consegue conjugar o verbo balir no presente do indicativo. Eu balo, tu bales, ele... Nós, vós, valeis? Valis ou valeis? Eles, está vendo? Quando você vai orar, pedindo socorro, pedindo ajuda de Deus, você está balindo. Então, quando eu for orar aqui, vamos balir agora, queridos irmãos, e aí começa as súplicas. Mas a gente está longe desse contexto de ovelha, né? Então, a gente tem que ver isso e outras coisas mais. Por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus. Aliás, a gente tem a Bíblia como um livro religioso, um livro de consultas espirituais, né? E eu descobri que a Bíblia é o manual do fabricante. Deus nos fez essa máquina complicadíssima, né? Que era perfeita, mas o alienígena de Satanás veio e complicou a coisa, e nós agora carregamos esse vírus da morte dentro de nós. Mas ele deixou esse manual de funcionamento. Se você quer viver bem, se você quer viver uma vida sustentável, né, de uma vida inesgotável com Deus, você precisa ler o manual, você precisa obedecer o manual. Senão você vive uma vida esquisita, meia boca, e você às vezes não sabe por quê. Não sabe por quê, mas a palavra de Deus é justamente isso, né? Então, ele nos conta essa parábola curtinha, que tinha um pastor com 100 ovelhas. Então, uma delas se desgarra e ele deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Bom, porque 100 ovelhas e uma se desgarra? Na história da humanidade, todos não se desgarraram. Mas eu creio que Jesus está aqui mostrando o valor, a tabela de valores que Ele tem para nós. Deus valoriza a unidade e não a quantidade. Nós, seres humanos, por causa do vírus da morte, a gente valoriza a quantidade, não é? Se você tem muito, você vale muito. Se você tem pouco, você vale pouco. Se você não tem nada, você não vale nada. É assim que nós pensamos, é assim que, ainda mais essa sociedade capitalista, que o Marcelo Gualberto fala que é capitalista, porque é do capeta, onde as coisas materiais valem mais do que as vidas, do que os seres humanos. Então Jesus está dizendo assim, não, para mim vale a unidade, vale a cada pessoa. E eu não sei se você entende isso. Eu olho e vejo uma multidão aqui, mas Deus não olha como eu olho, como nós olhamos. Deus vê cada um de vocês, sabe tudo sobre você. Coisas assim, banais, mas Ele sabe. Por exemplo, você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Não vale você. É fácil contar. Também não vale.
É fácil contar. Você não sabe, não é? Agora, para vocês dois, eu tenho uma palavra de consolo. Não caiu nenhum fio da sua cabeça sem autorização do Senhor. E tem outra boa, que para uns Deus deu cabelo e para outros deu inteligência. Mas isso é só para ilustrar de uma forma caricaturesca como Deus sabe tudo sobre nós. Não tem nada escondido em nós. Ele sabe tudo. Porque Ele valoriza cada pessoa, Ele olha para cada pessoa. Nós não, nós olhamos a multidão e tudo para nós é valor na quantidade. O religioso também. Isso aí vai de encontro aos valores do fariseu, do religioso. Para eles valia muito mais 99 ovelhas. Quanto vale 99 ovelhas? Quanto vale uma ovelha? Você imagina se eu vou deixar 99 ovelhas em perigo para ir buscar umazinha desobediente que se desgarrou? Eu não sei se sua família é grande, mas a minha família foi grande, é grande. 9 irmãos. Papai e mamãe, só papai trabalhava. Também mamãe tinha que cuidar, alguém tinha que cuidar dos filhos, né? E eu lembro que lá em casa era tudo muito regrado. Nossa, a comida era dividida, né? E tudo era muito... e na minha adolescência eu era terrível, né? E uma vez de manhã... mamãe cortava o pão, passava manteiga, nem tinha margarina naquela época, e um dia eu peguei o pão assim, e falei, mãe, eu estou cego. Aí, como assim, Josiel? Eu estou cego, eu não vejo a manteiga no pão. A minha mãe falou, eu vou fazer você ver a manteiga no pão. São muitas histórias. Lá não tinha sobremesa na minha casa, obviamente, né? Era difícil a comida, quanto mais sobremesa. Mas de vez em quando, no domingo, enchia mais a casa ainda, e o seminarista lá em casa, tudo interessado nas minhas irmãs, né? Aí... papai, então, comprava lata de doce, goiabada, uma lata assim, e cortava as fatias. E era uma fatia para cada filho. Agora imagine, um adolescente, a gente adora doce. E um dia, eu acho que foi Satanás que soprou no meu ouvido. Eu peguei uma fatia de doce e falei, mãe, eu estou vendo a senhora através da fatia de doce. Mamãe falou, eu vou fazer você ver outras coisas atrás. Gente, se eu falasse para você quanto que eu apanhei na minha vida. Então, vejam bem, eu lembro que eu fui o último filho. Então tudo passava do meu irmão para mim, roupa, sapato, entendeu? Brinquedo, eu não lembro de ter tido um brinquedo comprado, eu fazia meus próprios caminhões, os próprios brinquedos, né? Então o que isso resultou? Isso resultou que eu cresci com aquele senso de desvalorização. Por isso que eu brinco assim, quem é bonito e inteligente, porque eu não me sentia nem bonito nem inteligente. E o pior, aos 12 anos papai nos deixou, ele faleceu. Então eu não tinha condições psicológicas para entender a morte. Então, para mim, meu pai me abandonou. E eu passei a minha adolescência e a minha juventude com essa ausência da imagem paterna. Procurei em vários líderes, né, pastores, meu chefe, a imagem de meu pai. E na maioria das vezes eu me decepcionei porque eles não eram meu pai.
Então, esse senso, por isso que aos 17 anos, quando eu fui no acampamento, que eu ouvi o pregador falar que para Deus eu valia mais do que o mundo inteiro. Então, isso detonou meu coração. Isso mudou minha vida. Então, tem alguém que me ama mais do que tudo desse mundo. Eu pude entregar meu coração, minha vida a essa pessoa. Descobri que Deus era o meu pai. Era o pai que eu não tive. Isso foi marcante na minha vida. Então eu queria mostrar para vocês que é isso, por isso que ele fala da unidade. Deus ama cada um de vocês. Cada um de vocês é precioso. Cada um de vocês vale mais do que o mundo inteiro para Ele. E isso faz uma diferença. Se isso não fizer uma diferença na sua mente, é porque você é retardado. É verdade, se você tiver um mínimo de inteligência, se você tiver 60 de QI, abaixo de 60 é retardado. Então você vai entender a mensagem do amor de Deus. Isso não pode deixar a gente do mesmo jeito. Não pode deixar a gente nos nossos sofrimentos, na nossa perdição, nas nossas trevas, nos nossos pecados e nos nossos erros. Tem que nos resgatar. Então a primeira lição que eu vejo é isso, esse valor da unidade. Depois ele que vai, não é ele ficar chamando, vem, não, ele que vai em busca. Isso fala de Jesus que veio se encarnar e nascer numa família, e a encarnação se tornar homem como nós, entender, até hoje, quando a gente faz coisas erradas e o Deus, Pai de justiça, quer nos castigar, o Senhor fala, não, eu fui homem, eu sei como é que eles são, eu sei as fraquezas, eu sei os enganos, eu sei as mentiras que Satanás fazem com eles, e ele intercede até hoje por nós. E então diz que ele vai em busca da ovelha até achá-las. Porque a gente só pensa no sofrimento do pecador que está lá fora. A gente não pensa no sofrimento do pai que perde o seu filho. Mais do que os pecadores, Deus sofre em vê-los longe dele. É como se alguém sequestrasse seu filho. Seu filho vai sofrer na mão dos sequestradores. Mas você como mãe, você como pai, vai ficar desesperado. Você faz qualquer negócio, paga qualquer resgate para ter de volta o seu filho querido. E é assim com Deus também. Deus fez qualquer negócio, não importa o preço. O preço é a sua morte. Como é que Deus morre? Mas Ele morreu lá na cruz para resgatar cada pessoa, cada indivíduo, cada ser humano. E enquanto a gente está aqui, a estatística é que morrem 60 pessoas por minuto. Essa é uma estatística antiga, provavelmente seja mais hoje. Já morreram 20 pessoas enquanto eu estou estalando o dedo. E a maioria dessas pessoas vão viver eternamente longe desse Pai amoroso e desse Deus querido. Então isso é muito sério. Por isso que Ele quer nos revelar essa verdade. O sofrimento dEle. Ele nos quer todos num só rebanho. Ele nos quer todos. Mas o pecado, o engano de Satanás nos divide. Nos divide até como evangélicos. Nos divide nós, crentes, e os pecadores lá fora. Mas não é essa a vontade de Deus. Ele quer reunir toda a família. E Ele deu essa responsabilidade a nós de anunciar, dizer, vocês pecadores não precisam mais estar distante de Deus, vocês não têm mais dívida, foi pagado a dívida lá na cruz com o sangue de Cristo, vocês não estão devendo nada mais, não tenham medo. E falar em medo, olha aqui,
ele sai em busca da sua ovelha. Não sei se vocês sabem, Raquel, o nome Raquel, em hebraico é ovelha. E a gente pôs o nome da nossa filha de Raquel justamente por isso. Raquel, a ovelha. E ele diz que sai em busca até encontrá-la. E quando a acha, põe nos ombros cheio de júbilo. Esse Jesus está confrontando os fariseus e os religiosos. Primeiro que o fariseu não ia deixar 99 ovelhas para ir em busca da que se perdeu. Mas se por acaso fosse, se ele não estivesse muito longe, se não deixasse em perigo as 99, ele ia lá buscar a ovelha. E ele ia, cadê aquela Raquel? Cadê você, sua desobediente, sua malcriada? E aí ele ouviria o balir dela e ia lá e pegaria o cajado e colocaria assim no pescoço e puxaria. E ela, você está me enforcando, é isso mesmo que eu vou fazer com você, sua desobediente. Porque o religioso, ele tem como prioridade o castigo, porque você, a ovelha, fez alguma coisa de errado. Quando eu era lá pequeno em Barbacena, não é Barbacena não, aqui em Recife, papai chegava 7h, 6h30 do trabalho, e beijava a minha mãe, e logo, cadê o Jaziel? E eu tinha que chegar e dizer, benção pai, ele, Deus te abençoe meu filho. Não sei se alguém ainda dá bênção, alguém aqui dá bênção ainda para o pai e para a mãe, levanta a mão aí, que bonito. Que bonito. Se você não tem essa prática, começa a fazer isso. É muito legal. É uma honra o pai e a mãe, o filho dizer, benção meu pai. A bênção dos pais. A bênção de Deus. Entendeu? Então, eu fazia isso e papai ficava feliz. Mas às vezes ele chegava e eu não estava em casa. Estava na rua, jogando bola, jogando bolinha de vidro, peão, etc, né? E meu pai chegava, Jaziel. Aí eu ouvia meu pai, corria para casa e ganhava só uma bronca. Mas às vezes eu não ouvia meu pai, estava longe e meu pai gritava até ficar doido de raiva, irritado. Aí ele ia lá no guarda-roupa, tirava uma correia de couro, uma correia daquelas máquinas antigas chamada máquina Singer, que você fazia assim com o pé e tinha a máquina, era uma correia daquela, dessa grossura mais ou menos. Onde batia ficava a marca. E papai pegava aquilo, dobrava e com a mãozinha para trás. Quando eu via meu pai vindo com a mãozinha para trás, eu já sabia, vou apanhar. Aí eu corria, rodeava o quarteirão, chegava em casa e vestia roupa. Vestia roupa para aliviar. Fiz muitas vezes isso, mas um dia eu exagerei. Vesti muita roupa. E meu pai percebeu minha malandragem e falou para mim, tira toda a roupa, você vai apanhar pelado. Nossa, aí eu abri o bocão, eu era escandaloso. Socorro! E tal, aquele escândalo. E os vizinhos vieram me socorrer. E falaram, seu João, o senhor está matando esse menino, seu João. E meu pai falava, mas eu nem toquei nele ainda. Meu pai ficou muito bravo com o meu escândalo. Me pegou pela orelha, vocês já foram pegos pela orelha. Levou para dentro de casa, no quarto, me fez tirar a roupa, e eu aos berros. E ele falou, fica de joelho, joelho aí. E eu já olhei, pelado, e falou, você só vai sair do castigo quando parar de chorar. E ele sai do quarto, e eu estou lá. E uma hora eu levanto a cabeça e tem um guarda-roupa na minha frente, com um espelho assim de alto a baixo.
Quando eu me vejo de joelho, pelado, aos berros, não aguentei, comecei a dar risada. Eu tenho a imagem do meu pai entrando no quarto, com a mão na cabeça, dizendo: ai meu Deus, o que é que eu faço com esse menino? Então, vejam bem, eu cresci assim até os 13 anos, com esse sentimento de medo do meu pai. Medo, porque eu sempre estava fazendo alguma coisa que ele não gostava, e eu tinha medo da surra, eu tinha medo do castigo. Então essa imagem de pai é muito forte em mim. E isso passa também para as coisas espirituais, para Deus, para a igreja. A igreja prega que Deus é nosso pai. E eu lembro, na minha igreja aqui na Madalena, tinha um grupo de teatro. Grupo evangélico de teatro. Olha, espero que vocês não tenham aqui na igreja. Teatro evangélico é uma coisa. Todo teatro evangélico é Jesus vestido de branco, que é fácil, né? E tem o diabo, né? E mostra drogado, prostituta e tal. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E esse teatro todo ano passava lá na igreja. Eu não vou contar a peça, porque é uma coisa de louco. Só o fim. O palco assim, as pessoas vestidas de saco, deitadas, rolando assim, gemendo. E a igreja apagada. E a projeção, naquela época era projetor de slides, projetando assim uma fogueira, fogo, e o som crepitando, aquele som de fogueira tal. Aí entra uma pessoa cantando: é tarde demais, agora é tarde demais. Aí o pastor falava assim: agora quem quer aceitar Jesus? Aí eu ia lá, me ajoelhava. Todo ano eu aceitava Jesus. Por causa do medo do castigo, medo do inferno. Mas depois fazia as mesmas coisas. E Jesus vem nos revelar, não um Deus de justiça, um Deus que castiga, um Deus duro, mas vem nos revelar um Pai amoroso e misericordioso. Para mim isso faz diferença, assim do norte para o sul. O sul, a religião, pregando a justiça de Deus. Você tem que obedecer, senão você vai ser castigado. O norte, pregando o amor, o carinho, a misericórdia, a compreensão do Senhor conosco. E aqui diz que o pastor chega e vê a ovelha e a resgata daquele sofrimento, daquele abismo, os espinhos lhe machucando, e diz que põe nos ombros cheio de júbilo, cheio de alegria porque achou a sua ovelha que estava perdida. E é interessante que a história não diz assim: levou para o aprisco. Não, levou para a sua casa, a casa da fazenda, e chamou os amigos, os vizinhos, e deu uma festa. Agora imagina quanto custou aquela festa. Quanto custou aquela festa? Muito mais cara do que o preço daquela ovelha. Exageradamente, Jesus exagerava, mas todo o exagero de Jesus não conseguia descrever a realidade da misericórdia e do amor de Deus. Levou para casa e deu uma festa. Queridos, para mim, quando o Evangelho atinge o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma,
Quando o Espírito abre nosso entendimento para a gente entender quem é Deus, entender o seu amor, a sua misericórdia, tudo muda. E a nossa vida se torna uma vida em festa. Festa no sentido de celebração, festa no sentido de gratidão. Eu sou grato porque eu merecia realmente o inferno, eu merecia o castigo, mas o teu amor e a tua misericórdia me perdoa. Então a gente muda, não por causa do medo do inferno, mas constrangido pelo amor de Deus. Isso é o Evangelho, queridos. Ninguém deixa de fazer coisas erradas por causa do castigo. Nós estamos vendo aí a política. O cara estava condenado e ainda estava recebendo propina. Não há castigo que nos faça deixar de errar. Mas o amor constrange. Como nós podemos fazer isso com o nosso Pai? Como que nós podemos fazer isso com quem nos ama? Como eu vou me desgarrar de alguém que quer o melhor para mim e quer me ver vivo, vida em abundância? Como é que eu vou me separar dele? Queria que você entendesse isso. Que é essa ação de Deus através do seu Espírito Santo, dia a dia. Quer ter o seu rebanho, cada um de vocês pertinho dele. E ele suprindo cada uma das suas necessidades. Por causa da religião, muitas vezes a gente está assim sofrendo. Muitas vezes a gente está deprimido, chateado, descrente, porque a gente vê tanta coisa errada na igreja. E a gente fica decepcionado. Muitos ficam trocando de igreja. Porque nós somos humanos, a gente erra, não tem igreja perfeita. A única igreja perfeita é a igreja de Jesus Cristo. É a noiva dele. Mas as instituições humanas erram. E a gente, então, confunde. E estamos sofrendo. Mas a gente não abre o bico. A gente não confessa os nossos pecados. A gente não confessa as nossas tentações. Vocês estão vendo esses homens aqui de branco? Imaginam que eles passam por tentações. E não só tentações, também erram e pecam. Mas você acha que eles vão confessar aqui a vocês? De jeito nenhum. Porque se confessar, o Ximenes reúne imediatamente o conselho e disciplina o caba. Então a gente sofre caladinho. Você, irmão, se você disser, eu quero confessar um erro, um pecado. Não faça isso, porque se fizer, você dança. Porque a gente é tentado mais para a religião do que para o Evangelho. Compreende? E muitos de nós sofremos calados. E é uma festa. Experimenta na hora de sair, cumprimentar. Aí você, irmão, como que você vai? Eu vou bem, obrigado. Quando você pergunta como você vai, você só quer uma resposta. Vou bem, obrigado. Chato é aquele que você vai, como é que você vai? E ele explica. Então você não quer saber de explicação. Mas experimenta cumprimentar. Como vai? Vou bem. Vai bem mesmo? Não solta a mão. Vou bem. Vai bem mesmo? Você sabe, não? Vai indo. Mas vai bem mesmo? Olha nos olhos, como é que você está? A pessoa vai falando. A gente carrega as nossas dores. E a gente não tem para quem balir. Para quem pedir socorro. Me socorre. Me cura. Me restaura. Muda a minha vida. Foi festa em mim. Acabou a festa. Acabou o vinho. Acabou o vinho. E quando acaba o vinho, acaba o casamento. Acaba a vida. E Jesus diz, não. Onde eu tiver vai ter vinho de sobra. Mas não tem aonde comprar. Enche de água. E eu abençoo. E é o melhor vinho.
é o melhor vinho, é a celebração. Oh, querido, nós vamos participar dessa mesa aqui. Essa mesa custou muito caro. Não tem preço. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Deixe aqui nessa mesa seus erros, seus pecados. Deixe o vinho lavar sua alma. Deixe o vinho lavar sua vida. Quando comer do pão, alimente-se para que você tenha saúde. Saia daqui de cabeça erguida. Saia daqui perdoado, lavado, como se nunca tivesse feito nada contra Deus. É assim que Deus vê. Ele esquece nossos pecados. Ele põe no oceano e põe uma plaquinha: proibido pescar. E aí você vai sair com uma festa na sua vida. Uma festa na sua vida. Como é sua vida, meu irmão? Tem festa? Minha irmã, tem festa? Ou você vive uma vida cristã meia boca, aos trancos e barrancos? Eu quero dizer para você, não há necessidade. Não há necessidade. Você vive assim se você quiser, porque Deus está de braços abertos. Ele morreu de braços abertos para lhe acolher. Amém? Amém. Baixe sua cabeça e vamos orar. Ó querido Pai, tem misericórdia de nós. Somos tua família, somos teus filhos, mas constantemente somos tentados a nos tornar religiosos, a pensar que o Senhor nos aprova por causa dos nossos méritos, por causa da nossa santidade, por causa das nossas boas obras. Mas o Senhor não aceita nada disso, a não ser que sejam feitas em Cristo Jesus. Porque o Senhor só aceita as obras do teu Filho Jesus. O que Ele fez, Senhor. E não entendendo isso, Senhor, a gente fica tentando te agradar, e a gente não consegue. Abre nossa mente, que o Espírito Santo nos revele o teu Evangelho, a tua graça, o teu amor, e que isso nos atinja e nos transforme radicalmente em novas criaturas, que comecemos a vida de novo, Senhor, uma celebração, sendo eternamente grato ao Senhor, aconteça o que acontecer, porque tudo concorre para o bem daqueles que te amam, e nós te amamos, Senhor. Oh, nós pedimos isso. Tem misericórdia de cada um que está aqui presente, Senhor. Tem misericórdia. Nós te rogamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém.